Agora, Danilo, uma pergunta que é padrão aqui nossa, e eu sei que você vai responder. Quais são 3 fundos imobiliários hoje, independente se é papel ou tijolo, você que sabe, que o investidor tem que ter na carteira? Que você fala, poxa, esses são muito bons. Tá, fundo tradicional. Então vamos pegar fundo de galpões hoje, o HGLG, é um fundo que eu acho que o investidor deve ter. A gente tem um problema, só abrindo um parênteses rápido, problema, né? Nos fundos imobiliários multiativos e multiinquilinos, ou seja, os maiores, que eles não são tão antigos assim. Eles têm 4 anos, 5 anos, com exceção de um ou outro. Então, por isso que eu sugiro que quando o cara vai montar um portfólio, eu falei você ter 8 a 12 fundos, pra você ter mais. Talvez lá na frente o cara vai ter uma carteira de fundo imobiliário com 5, 6. Mas a gente tem bastante histórico para olhar, daqui a 10 anos, né, para olhar para trás. Mas hoje a gente não tem tanto ainda, né? Então, o HGLG é um fundo que eu acho que o investidor devia olhar, que tem histórico. O KNRI é um fundo de tijolo também, que ele é híbrido, né? Ele tem galpão e tem laje, passou muito bem pela crise. Nos últimos 12 meses ele entregou bastante dividendo, eu não lembro o número de cabeça, não consigo te falar besteira aqui, mas foi mais de 15%, com certeza, de reajuste de dividendos, já está acima da inflação no período. Deixa eu pegar um fundo de papel. Vamos pegar um fundo VRTA 11, vai, é um fundo middle, encaixaria ele no middle risk também, e tem histórico. Eu gosto de histórico, sabe? É legal Vem você pagando olhar. dividendos, porque às Você vezes tem tem um fundo histórico que do paga muito fundo. num ano, não paga tanto no outro. Você tem histórico do fundo, né? Você vê o que a gestão está fazendo ali, mesmo que tenha mudado uma ou outra pessoa naquela gestão, você vê o trabalho que o pessoal vem fazendo ao longo dos anos. Isso te dá mais segurança. Lógico que o que ele fez passado não vai te garantir que vai fazer bem no futuro, mas você tem gente que não tem isso passado, né? Você só tem a boa intenção. O cara começou agora, tá bem intencionado, mas você não tem essa história. Então, assim, seriam fundos interessantes. Mas tem muita mais coisa aí, né? Hoje dá pra montar uma carteira com 40 fundos, Aí você se vê quiser. só o Tem tanta primeiro coisa com ano, né? desconto. Aí é aquela É, pessoa que é o cara vê mês obcecada em passado. dividendos, né? Ela vê lá, nossa, Exatamente. tá pagando 20, mais 20%, mas daí, de repente, no ano passado ela não pagou. O cara olha É o mês aquela passado. famosa tipo de coração, sabe? Aí Isso. deixa o investidor com o coração assim mesmo. Teve um caso, não Né? teve? Que o fundo imobiliário pagou demais dividendos e depois teve problema? De vez em quando aparece um ou outro, né? Mas assim, o que acontece muito o cara olha o mês passado, o fundo tá pagando um e-mail. O estar pagando é o que foi mês passado, né? Na cabeça do cara. E aquilo não é sustentável, né? Aquilo, às vezes é um não recorrente, às vezes é um fundo de tijolo que vendeu um imóvel e tá distribuindo lucro. Então, o cara não olha nada, não quer saber nada, ele só olha o dividendo. Às vezes deu um pico muito alto, mas o cara não sabe, foi o que o Danilo falou. Vendeu um imóvel, tá repartindo a questão do lucro da venda Ele é obrigado com a os seus distribuir o lucro, cotistas, perfeito. e o cara olha só o último mês, pô, tá pagando 20%. É esse que eu quero. Aí depois cai pra 5, isso, o cara isso. fala, putz, o que aconteceu? E é tudo informação pública, né? O fundo emite lá o relatório gerencial, você vai lá e sabe o que tá acontecendo. Se você perder 5 minutos ali, você descobre. Então. Agora, Danilo, o cara hoje, o investidor, eu falo cara, o investidor, eu falo no caso, cara pra caramba, né? o investidor, se ele quer ter 20 fundos imobiliários, você acha que isso já é uma carteira pulverizada ou não existe isso pra você? Cara, assim, chega uma hora que vai ficar difícil você acompanhar. Vai ficar difícil de você acompanhar. Acho que 10, 12 fundos, para um investidor comum, ele consegue ter uma boa diversificação. Se ele está assinando um serviço de análise, tem profissionais olhando aquilo. Então, as carteiras geralmente são maiores, 15, 18 e tal. O investidor que tem mais de 20 fundos na carteira, tem gente, mas é cara que respira aquilo 24 horas. Porque o cara vai tropeçando em oportunidades, ele não deixa de colocar, porque, não, só quero ter 15 e não vou colocar 10. O cara não vai fazer isso. Mas, pro investidor comum, ele está acompanhando 12 fundos, 14 fundos. O cara está assinando um serviço de análise, pô, então você tem uma equipe profissional lá. É o que o analista e a equipe achar que deve. Né? Porque eles estão olhando para entregar um resultado proposto. Tem gente que tem um monte, né? Aí você pergunta do fundo, a pessoa não sabe. Ela fala, não, é um fundo que eu ouvi não tá falar. acompanhando nada. E de repente ela não sabe. Então tem que estudar. A base é o conhecimento. Perfeito. Eu vou investir no fundo tal porque eu ouvi falar. Não, meu amigo tá investindo. Cuidado, porque eu já vi gente errar muito nisso. De amigo, o amigo incentivou, daí depois o amigo se ferra e o cara também. Nossa, Cara, a gente já não. viu O carteiras investidor lá é investidor, com né? 40 ações, Imagina. 30 fundos. O cara não sabe nem o que tem. Se ele escreveu o que tem, não sabe. É a Eu carteira da acho que eu nem loteria, né? acompanho. Subiu, não subiu, não sabe o que tá vai comprando acontecendo. só e não vende nunca, entendeu? Ele Vai tem ali comprando. R$50 em cada, mas ele quer ter tudo. Ele quer ter tudo, O que né? vai acontecer, construir um bom patrimônio para aquilo gerar renda para você no futuro é um grande objetivo de vida, né? E ninguém consegue ter sucesso em nada. Pode ser na profissão que ele tá buscando, pode ser na família que ele quer construir, pode ser, sei lá, num corpo perfeito, numa saúde, academia, né? na saúde, só com dica. Ninguém consegue. O cara pode ter o personal, mas ele entende um pouco de atividade física também. Não é só na dica. E não adianta só Não é ele só ficar na ouvindo a dica e pesquisada, não na treinar também, né? Exato, A prática é super exato. Tem essa importante. galera também, que eu quero começar a investir, eu já estudo há 2 anos, meu. Mas então você tem- tem que começar a praticar. Tá E se a prática é o formando já, primeiro né, meu? passo, Tá às aqui seu vezes, diploma, né?
O primeiro passo, às vezes, é o que vai fazer você dar o 10º, né? Agora, Uhum. Má, me fala uma coisa. Qual produto de renda fixa você não indica? Você acha assim, não, esse produto, de repente, não é válido. Pra sempre, assim? É, que você não gosta. Não, eu não tenho. Eu acho que todo produto tem o seu propósito, pode ser bom para um certo momento e ruim para outro momento. Então, por exemplo, agora eu não gosto de jeito nenhum de fundos de IMAB, né, que investem em IPCA+, mas teve épocas que eu achava eles maravilhosos, né? É que depende muito do cenário macro. Os títulos, como eu falei, cada um se beneficia de um cenário. Então, se é um cenário de queda nas taxas de juros, eu vou achar maravilhoso aqueles produtos que têm essa boa performance quando os juros caem. Se é um momento de alta nas taxas de juros, eu vou achar maravilhoso ter um produto que se beneficia dessas altas. Eu não vou ter um produto que se prejudica do cenário atual, por exemplo. Isso é uma coisa que eu não vou fazer com o meu dinheiro. Porque senão você fica acelerando e dando ré no patrimônio, sabe? Ao invés de ser numa linha reta, você fica acelerando, dando ré, acelerando, dando ré. Uma hora bate o carro, né? Exatamente. Eu acho que não faz sentido. Então, assim, agora as taxas de juros estão caindo, que nem em 2016. Pô, puta ciclo de queda, né? Durou 3 anos, 4 anos o ciclo de queda. Ah, maravilhoso, vou ter títulos que se beneficiam desse cenário. Legal. Passou esse cenário, a inflação começou a subir, eu vou ter títulos que se prejudicam de uma inflação subindo? Pra quê? Ou seja, Pra título dar ré? longo, você não gosta tanto, né? Não. 2050, 2045. Não, agora eu tô bem longe desses. Ainda mais porque eu tô vendo a taxa de juros americana subir todo santo dia por conta de inflação mais alta lá. E eu tô falando, poxa, quando a nossa taxa de juros aqui era 12, a dos Estados Unidos era 2,5, 3, a de longo prazo, né? Se eles tiverem que jogar a taxa de juros deles para 6, quanto que tem que ser a nossa? Entende? Então, assim, essa história de o Banco Central quis parar de dar a Selic em 12,75, 13, e acabou por aqui, e depois a gente já pode tentar fazer marcação a mercado, porque se já subiu tudo, o próximo movimento é cair, né? Não Depende. necessariamente. Até porque a gente esperava uma Selic, sei lá, batendo 11%. Já estamos falando em 14%, né? Exato, a gente está Uhum. sendo surpreendido todo mês com a inflação. Enquanto a inflação não ceder, o Banco Central não pode parar. E pode acontecer que ele pare, mas tenha que mantê-la alta por muito mais tempo. É também um cenário. Então, até a gente ter uma noção clara da tendência de inflação e mais, da tendência fiscal, porque também não adianta o Banco Central segurar a inflação na taxa de juro e o governo ficar estimulando o fiscal, jogando mais dinheiro na Aí economia. sobe mais ainda a inflação. Não, o Banco Central vai ficar secando gelo, né? Isso é cada gelo. Não vai adiantar em nada. Sobe juros pra controlar, aí você vai e injeta mais dinheiro ali. Aí, Dá no não dá. mesmo, fica no 0 a 0, né? Exatamente. Então, não adianta. Agora, esse ano é um ano eleitoral. Então, assim, quem que vai ganhar as eleições? Como é que vai ser a política econômica do presidente que ganhar as eleições? Porque se for uma política econômica expansionista, a gente não vai ter queda nas taxas de juros em nenhum momento nos próximos 4 anos. Então, assim, isso que tem que tomar cuidado. Enquanto eu não achar que a gente vai ter, um controle de inflação e B, um controle fiscal, eu não vejo por que tentar marcação a mercado no Brasil. Agora, para o investidor se proteger, existe uma forma dele montar uma carteira diversificada dentro de renda fixa? Com certeza. Por exemplo, ele não precisa diversificar tendo IPCA+, tendo pós-fixado, tendo pré-fixado. Se pré-fixado é ruim para o momento atual, ele não precisa ter. Agora, se ele quer ter só pós-fixado, ele pode ter uma carteira diversificada de pós-fixados. Por exemplo, eu quero metade em liquidez diária. Então, Tesouro Selic, CDB de bancão. E a outra metade, eu quero crédito privado. Então, vou pegar um CRI, um CRA, uma LCI, LCA, uma letra de câmbio, enfim. Vou pegar alguns títulos pós-fixados que eu acho legal. Maravilha, você vai ter uma carteira com, sei lá, 10 títulos diferentes, todos pós-fixados, todos que se beneficiam do momento atual, mesmo estando diversificado. Danilo, me fala uma coisa. Aqui a gente tem muito disso. Fala pra mim 3 fundos imobiliários que estão pagando mais de 1% ao mês. Legal, a gente vai para os middle, vamos para os middle aí para não entrar na seara lá dos high yield e correr um pouco mais de risco. Então, MORC 11, GCRI 11, a FHI 11, o SNCI 11,
4 fundos que estão... CSNI, é isso? CSNI. SNCI é o fundo da Suno, né? Ele é muito falado em rede social, porque eles fazem um trabalho, muita influência falando e tal, do fundo. Então, ele é muito falado, né? Não é esse, não é esse não que eu tô falando. É um que é CN. CPI, TS, alguma É, coisa você falou assim. assim, né? A Carol já se perdeu. Não, CPTI, eu acho. CPTI, CPTI. CPTS, talvez. CPTS, CPTS. Tá. Eu vejo muita Não, gente ela falou perguntando. SN, eu falei, mas... Desculpa, Não, que não, esse bem, eu não não. conheço de fato nenhum dos Mas dois. são todos esses que eu falei são fundos recentes. O mais antigo aí é o FHI, mas são fundos que estão explorando esse segmento middle, ou seja, tem CRIs mais arriscados e tem CRIs mais seguros. Mas tudo de papel, né, Danilo? Não tem papel. nenhum fundo de tijolo pagando 1% ao mês. Cara, se tiver, é bom. O risco é... O que é o dividend yield? São os dividendos pelo preço da cota. Só isso. Se você tem um imóvel físico pagando hoje 0,3... Se tem risco ali, o que acontece com a cotação? Cai. E o dividendo ainda está constante. Vamos supor que o inquilino avisou que vai sair, aquele dividendo está constante e a cotação caiu. O que vai acontecer com o dividend yield? Lá para cima. Ou seja, tijolo pagando muito acima da média é bomba que todo mundo já viu e você não. E aí você tá indo ali Você comprar. acha que tem gestor, Danilo, que joga o dividendo lá pra cima, mas tem um portfólio péssimo, justamente pra manipular o mercado? Ou manipular ali os cotistas? Não consegue fazer isso. Ele não consegue fazer isso. Fundo de tijolo não consegue. Fundo de papel, a gente consegue ver, de repente, talvez através de uma gestão ativa, ele fazer isso temporariamente, né? Por isso que é importante acompanhar. Mas o gestor, ele tem intenção de fazer um bom trabalho. Para ele é um business. Ele quer aquele fundo grande, porque ele ganha taxa em cima do tamanho do fundo, ou em cima do patrimônio líquido, ou em cima do valor de mercado, se o fundo compor e fix. Então, dificilmente você vai achar... Muita gente fala, o gestor tá querendo enganar o cotista. Cara, ele não quer. Quanto maior o fundo dele, quanto mais bem falado aquilo for, mais ele ganha também. Existe um total alinhamento de interesse nisso. Ele pode tentar fazer alguma coisa, se ele for muito tonto, mas isso vai ser curto prazo. E com o nível de monitoramento que a gente tem no mercado hoje, um monte de analista, especialista olhando, isso vai ser desmascarado rapidamente. Então, falando sobre um fundo muito provável. conhecido, que caiu na graça da galera aí, porque tava pagando dividendos muito altos, que é o HCTR. Legal. E ultimamente ele deu a volatilidade ficou pesada aí no HCTR. O que aconteceu com Cara, esse fundo? muita gente desrecomendou o HCTR, vamos dizer assim, né? Estava recomendado e se recomendou, ou muita gente foi falar dele em rede social. A gente tem um problema, que todo mundo aqui produz conteúdo em rede social, né? Produzir conteúdo é difícil, cara. Você acorda de manhã, o que eu vou postar Depois hoje, a né? pessoa pergunta com o que a gente trabalha. Cara, o cara do Era marketing... todo dia conteúdo, O cara do marketing Tem que daqui estudar, né? Danilo, já é meio-dia, faz uma enquete, você não fez nada, você tá fazendo outras coisas. O que eu vou fazer de conteúdo? Depois eu tiro a foto com vocês pra postar aqui, é conteúdo já. O cara vai ficar feliz. Então, quando alguém começa a falar de um assunto, a galera tá na internet, pô, o cara tá falando disso, então vou falar também. Então, muita gente vai falar sem propriedade. A HCTR é um fundo que eu distribuí relatório público dele. Então, tanto de compra, ano passado, quanto de venda agora. De manutenção, depois de venda. Por quê? Por quê? Vou falar dele, porque dele eu liberei bastante relatório gratuito, então fica à vontade. O nível de risco desse fundo aumentou. Ele já é um high yield, é um fundo que a gente já espera que corra um risco maior. Você já entra sabendo disso. Tá? Só que os níveis de risco foram aumentando. Exemplo, índice de inadimplência dos CRIs. De todos os fundos vieram aumentando, mas ele já é um fundo mais arriscado. Tá? Fundo high yield, é comum você ver ele estruturar uma operação de CRI que já entrar com inadimplência de 10%, 12%. Já tem naqueles devedores ali, inadimplência, ainda assim é estruturado um CRI. Então, você vê isso às vezes em fundos de papéis mais high yield. E esses níveis vieram aumentando. Então, isso aí é um ponto. Teve a questão que foi muito comentada aí em rede social, então, acho que todo mundo acompanhou, dele ser sócio do shopping Circuito de Compras, aqui em São Paulo, né, que é um shopping popular, lá no Brás, e ele também ter CRIs que está financiando esse shopping, através de estruturas complexas ali dentro, mas, se a gente for colocar de uma forma bem simplista, ele empresta dinheiro para ele mesmo, né, porque ele é sócio do equity e ele emite dívida, capta seu dinheiro na emissão, coloca dinheiro lá, com esse dinheiro ele paga o CRI, enfim. Então, muita gente achou, eu achei, que para fazer esse tipo de operação que ele pode fazer, eu acho que ele deve fazer até, já que ele tem tanto conhecimento assim, porque ele não se expôs aos dois, o nível de transparência tem que ser mais alto, tá? Pode fazer, faz o que você quiser. O gestor tem que fazer. Você decide se quer investir ou não, ou se recomendar ou não, quem é analista, né? Mas você precisa de o nível de transparência tem que ser elevadíssimo, maior do que o atual, na minha opinião, tá? Então, esses foram alguns pontos. E a gente se depara com outros fundos middle entregando um dividendo muito próximo. Às vezes um pouquinho menos, só com muito menos risco. E aí você teve um terceiro risco, que na hora que a gente resolveu falar, olha, vamos sugerir a venda do fundo, todo mundo falando mal dele na internet. E a gente sabe que a galera segue influência
e não quer saber o que está acontecendo. Então, isso é um risco grande. Então, acho que na hora certa a gente sugeriu a saída e muita gente sugeriu também, alguns pouco antes, outros depois. E aí, cara, todo mundo vendeu, veio ladeira abaixo. Não é um fundo que está falindo, igual muita gente falou. O fundo está falindo. Não é um fundo que eu acho que vai deixar de pagar dividendo. Não vai. Pagou muito bem, inclusive, esse mês. Esperando o relatório gerencial dele para a gente ver informações desse pagamento. Mas é um fundo que todos aqueles níveis de risco que foram apontados continuam existindo. Tá? Se continuam existindo, tem fundo menos arriscado entregando o próximo. Então, para que você, enquanto analista, vai recomendar que alguém corra esse risco, já que ele pode correr menos risco para receber igual? Sim, exatamente. Seria negligência até da sua parte. Então, sem amor, tem gente que ama o fundo, vai lá te xingar. Pô, mas eu adoro o fundo. Mas eu invisto há muito tempo, ele nunca me deu problema. Quanto tempo você vê? 4 meses, 5 meses. É a galera que É que entrou... nem namoro, né? Isso. Vai dar certo. Quanto tempo você tá namorando? Ah, um mês, né? Calma, né? Isso, exatamente. Então, enfim, foi isso esse foi o barulho em torno do HCTR. Não tá falindo, não tem nenhuma irregularidade que foi constatada. Nada disso. Simplesmente o nível de risco aumentou. E eu acho que para ele, pro nível de risco dele hoje, ele tinha que estar pagando aí R$1,90, R$2 aí por cota. Na minha opinião, tem gente que pensa o contrário, para fazer sentido o investimento, tá? Enquanto você tem fundos middle pagando R$1,50. Teria que estar né? pagando muito para valer o risco. Exato. Igual que a gente falou de Para relação risco-retorno fazer CRIs sentido. versus CDB. Exatamente. Aí sim você vai colocar uma fatiazinha do teu portfólio ali, né? Para que aquilo faça sentido. Tá? Então, isso foi a polêmica do HCTR. Uma